Essa coisa de estar com a escuta ativa, assim, de estar alerta ao que está acontecendo ao seu redor. E não só focar. É claro que a gente precisa focar no nosso caminho, mas estar com o ouvido e o olhar no mercado. E aí, quando eu falo mercado, é assim, o cara que está do seu lado, o seu professor, o seu amigo, o seu pai, o amigo do seu pai, né? A Exatamente. professora de inglês, que Exatamente. anda no mercado. Então, assim, É. mas brincadeiras à parte, mas está, é o que você fala de estar aberto. Eu acho que, traduzindo aí para uma parte mais técnica, o ouvido, está ouvindo o que está rolando Tá em volta. E atento, não né? só mergulhado naquele seu objetivo e fechado para o que está acontecendo em volta. Né? Exatamente. Não, e assim, o mercado muda muito, né? Então, assim, por exemplo, hoje eu tô aqui, fintech, revolucionária, né? Não sei o que e tal. Mas daqui a pouco pode vir uma solução e matar meu negócio. Se eu não tô atento, né? Ao que é que tá Exato. acontecendo, aí não E tem como voltar principalmente atrás. tecnologia, né? Ela pode ser Tecnologia. sua aliada ou sua assassina. Exatamente. E aí, estar atento, você consegue trazer ela sempre como sua aliada e estar um passinho na frente. Exatamente. Eu tô estreitando a minha amizade com a tecnologia aí. Ah, Porque, show! porque tem essa necessidade absurda, né? Mas aí, bom, passa pro segundo semestre da faculdade, que foi muito importante, que é o seguinte, eu tomei pau em microeconomia. Já tomou pau. Eita! Já. Ei, beleza. Cheguei estreando aí, pô, fiquei muito chateado, porque, né, tinha expectativa alta, não sei o quê, achei que eu ia muito bem, não fui, e fui pro segundo semestre e tive a experiência de estudar à noite, para recuperar a matéria, né, estudei à noite a matéria de microeconomia. Pô, e esse professor não sabe, depois eu vou achar ele aí em alguma rede social para mandar mensagem para ele. Porque ele foi a pessoa que eu encontrei que eu falou o que é que eu queria escutar de mercado financeiro. Então, era o professor de microeconomia à noite, então a Quem que era o turma. professor? Pô, eu esqueci o nome dele, mas vou lembrar. Olha, o Gabriel Ele foi esqueceu o muito nome, importante. mas é você Mas mesmo que tá assistindo o é podcast. você. Deixa um Muitas- comentário que a gente te acha. Pô, eu tenho uns É, amigos de economia que eu sempre esqueço o nome dele tem um sobrenome difícil, mas eu vou lembrar e eu vou tentar mandar mensagem para ele. Mas por quê? O meu professor de manhã, ele era muito parte de economia pública e tal, que eu não era o meu interesse. E esse professor era muito de mercado. Então, assim, ele falava Hum, muito de mercado financeiro em si, de ação, de investimento. Pô, ele era pão duro pra caramba, isso eu achava muito engraçado. Porque ele falava que ele comia pizza de padaria para economizar, para não comer meu pizza de Deus. pizzaria para investir. Então, assim, Olha só. aí, nesse segundo semestre, eu ia na noite, o pessoal saindo de trabalho, indo para a faculdade, né? Querendo ou não, outra visão. Eu vi também, lá na PUC tinha a Liga de Mercado Financeiro, né? Então, eles foram, Verdade. eles foram lá na sala, falaram, apresentaram a Liga de Mercado Financeiro, e aí eu falei assim, pô, eu vou tentar. é o meu esquema. Porque eu já estava empolgado com a aula à noite. É, eles apareceram, então achei muito legal. Falei assim, pô, é minha oportunidade, vou. É o que eu gostei do que eu tinha visto na faculdade. Porque apesar de eu não ter passado na matéria, eu gostei da matéria, né? É a oportunidade que eu tenho de especificar. Aí eu já fui para aquele lado, sabe? De tipo assim, pô, eu vou ter a aula de. Ainda mais na PUC, né? Eu vou ter aula de religião, de sociologia, de gestão de pessoas, de análise de fluxo de caixa, matemática financeira e mercado financeiro. Eu não vou conseguir ser bom em tudo, não. Eu vou ter que ter uma coisa Sim, mais específica, isso é né? importante. Aí no segundo semestre eu decidi que a minha coisa específica ia ser economia e a parte mais financeira ali, sabe? Então, aí nesse semestre eu me inscrevi na Liga de Mercado Financeiro. Aí aconteceu uma coisa muito engraçada. Vamos lá. Aí eu me inscrevi na Liga de Mercado Financeiro, desenvolvi na microeconomia, fui muito bem, passei. Aí, ó, tá vendo? Compensou. Passei, pô, aprendi demais. Nada como estar no lugar certo, no momento Não, certo, né, demais, Di? demais. Faz toda a E diferença. eu era aquele aluno que enchia o saco do professor depois perguntar as coisas, sabe? Tipo, aquele aluno dedicado Que que às vezes é todo chato. professor gosta. Exatamente. De perguntar, etc. Inclusive nessa época, por eu já estar com o inglês melhor, aparecia coisa de mercado financeiro em inglês pra mim, que querendo ou não, fora do Sim, Brasil é mais sim. desenvolvido, né? De análise fundamentalista,
análise técnica, que aqui no Brasil, só dando um contexto, né? Na época a Bolsa Brasileira estava chegando a 1 milhão de pessoas, então tava aquele boom assim de influenciador digital, de corretora online, porque antes era difícil, né? Você investir na bolsa. Sim. Você tinha que ir lá, às vezes, na sua agência, aí demorava uma semana para abrir a conta, para investir e tal, não sei o que demorava. E nessa época tava começando as corretoras online, então tava um boom assim grande de mercado financeiro, sabe? Uhum. Então o mercado brasileiro tava muito jovem e eu comecei a ter acesso a coisa lá de fora justamente por conta do inglês, que na época já tava melhor, eu já conseguia A entender e questão do falar. e tal. conhecimento de estar à frente, a gente sempre fala isso, né? Isso, que a é. língua é uma ferramenta para te deixar à frente. Exatamente. Porque você consegue acessar conhecimentos A que não língua é chegaram aqui ferramenta, ainda. né? Né? É Exatamente. ferramenta. E estava tão em desenvolvimento que eu não sabia, né? Mas em paralelo, o Banco Central Brasileiro estava regulando o modelo de negócio que eu ia abrir uma empresa anos depois, né? Nessa mesma época. Nossa, que Engraçado, legal. acabei de parar de pensar, para parar para pensar isso, mas foi nessa mesma época, justamente por estar numa época de um mercado assim crescendo e De demandando, novidades, né? e demandando um profissional que já sabia alguma coisa, sabe? Eu acho que essa área que você, assim, acabou entrando, ela foi tão assertiva para você, porque eu tô lembrando de um dado importante. Quando você entrou para a Liga, e aí você começou a se desenvolver, ao mesmo tempo a gente estava também te desenvolvendo nesse processo do inglês, já tinha passado um tempo, né? Mas eu lembro que você fez um evento pra gente de foi mercado mesmo. financeiro. O workshop. O workshop. Você, Zé. E eu Então. tenho para te falar o seguinte: você sabia que você conseguiu transformar a vida de algumas pessoas lá daquele momento? Eu posso te dizer o seguinte: naquele momento do workshop, né, Lu? Sim. Tinha gente que guardava dinheiro debaixo do colchão. Tô brincando, né? Na poupança. A poupança. E você sim. conseguiu, sabe, com a sua orientação, com o workshop que foi feito. Então, eu acredito assim, foi a melhor escolha que você pode ter feito na vida foi ter ido para esse lado, né? Sim, nossa, e você me lembrou disso daí porque foi uma coisa muito interessante, porque eu já estava na liga nessa época, né? Aham. Já entendi ali do mercado. Só que vocês me propuseram esse desafio e, assim, eu aceitei. Na hora eu falei sim, mas aquele, tipo assim, sim, e sabendo que, assim, não, vou ter que fazer, né? Tipo assim, eu aceitei pra Deu não ter aquele volta. frio na barriga, né? Eu aceitei pra não ter volta. Aí eu lembro que eu falei com o José Augusto, inclusive, abraço, José. Isso, José Augusto. Ó, saudade. Um abraço e Exatamente. obrigado por ter participado também, José Augusto. Muito Que legal. é uma pessoa muito nesse perfil de estar aberto a possibilidades. Então, eu sabia que se eu propusesse para outra pessoa, talvez ali não ia dar certo. Mas eu sabia que ele ia topar. E ele topou o desafio. E ele né? topou. E Vocês fizeram inglês. em inglês. Ah, e foi exatamente. feito em inglês, é Foi feito em verdade. inglês. É. Esse é o grande desafio que a gente tinha a nossa Já foi o nosso apresentação. para casa para vocês, né? Então, foi aquele desafio do inglês, de falar de mercado financeiro em inglês e falar de, né, obviamente, Tipo das de informações. investidores. Eu lembro que tinha, né, toda essa base, E a foi bem completo, história. assim, a apresentação, Foi, sabe? foi. Eu acho que, bom, você falou que a gente transformou vidas ali. Sim. Às vezes eu não sei especificamente, mas eu acredito bastante, porque a informação que a gente dá é muito valiosa, né? Sim. Querendo ou não, quando você sai do zero de alguma coisa, qualquer evolução é uma evolução. Então, Exatamente. pô, se eu tirar a pessoa da poupança pro CDB, já assim, a mudança Já é fez uma absurda. revolução na vida dela. Né? Exatamente. Se eu coloquei uma pulga atrás da orelha da pessoa de pesquisar depois, pô, não confiei muito nesse Gabriel não, vou pesquisar outra pessoa, já tá ótimo já, porque a pessoa vai ver ali informações valiosas também, sabe? E curiosidade, que o timing foi tão bom dessa apresentação que a gente fez a apresentação e na outra semana já não podia fazer por causa do lockdown.